Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta para falar de Série B, rodada número 13, que terminou ontem, na terça-feira, com 2 jogos. Então esse vídeo aqui a gente vai ver rapidinho tudo o que aconteceu nessa 13ª rodada, a classificação, a artilharia e os próximos jogos agora. Começando então a 13ª rodada com o jogo entre Coritiba e Vila Nova. Esse jogo aconteceu no sábado e o Coritiba empatou esse jogo nos acréscimos da partida. O Vila Nova estava vencendo e acabou levando o empate no finalzinho do jogo, 1-1. Também no sábado, Botafogo e Sport também empataram em 1-1. E também nesse jogo, olha só, o Botafogo marcou logo no início do jogo e o Sport empatou nos acréscimos do segundo tempo, já no finalzinho da partida, numa cobrança de pênalti, deixando então tudo igual também para Botafogo e Sport. Agora Ceará e Ituano, esse jogo também no sábado, o Ituano até que saiu na frente, mas acabou tomando 4 gols, o Ceará virou bonito, depois o Ituano marcou o último gol do jogo e o Ceará venceu então a pobre equipe do Ituano, né? A gente já vai ver a classificação e a situação difícil que está o Ituano no campeonato, por 4-2, o Ceará que estava a 4 jogos sem vitória, conseguiu então essa vitória aí sobre o lanterna da competição. Agora no domingo, Avaí e Amazonas, mais um jogo aí que termina em 1-1, gols marcados no primeiro tempo do jogo. E também no domingo, Paysandu e Operário, olha só, mais um jogo com 1-1, hein? O Papão abriu o placar cobrando pênalti no primeiro tempo, mas no final do jogo acabou levando o empate do Fantasma. Final 1-1. Veja que todos os times estão marcando gols nessa rodada. Só tem um time que não marcou gol nessa rodada. Uma curiosidade para você aí, amigo torcedor. Bom, esses os 5 primeiros jogos aí da 13ª rodada. Vamos então virar a página aqui para falar de mais 1-1. Olha só, o tão esperado Derby Campineiro terminou empatado também. O Guarani marcou no primeiro tempo, a Ponte empatou no segundo tempo, né, com o Gé, e ficou nisso 1-1, Guarani e Ponte Preta. O Guarani segue numa situação complicada na tabela. Aí, ó, Santos e Chapecoense, esse jogo foi já na segunda-feira, com gol marcado nos acréscimos do segundo tempo por William Bigode. O Peixe venceu a Chape por 1-0, terceira derrota seguida da Chape, que vive o seu pior momento no campeonato, e foi a única equipe desta 13ª rodada que não marcou gol. Todas as outras 19 equipes marcaram gol nessa rodada. O Peixe sobe de novo para o G4, já fica numa situação bem melhor com essa vitória no finalzinho do jogo. CRB e Brusque, esse jogo também foi na segunda-feira, um jogo bem movimentado, bem legal lá no estádio Rei Pelé. O CRB foi marcar o seu gol com o Anselmo Ramon já aos 33 minutos do segundo tempo. Só que depois disso muita coisa aconteceu. Nos acréscimos da partida, a equipe do Brusque acabou perdendo um pênalti, mas aos 56 minutos, praticamente ali no último lance do jogo, o Brusque conseguiu chegar ao empate 1-1 também nesse jogo lá na cidade de Maceió. E agora os jogos de ontem, né, da terça-feira, Goiás e América lá em Goiânia, o Goiás se reencontrando com a vitória. O Marcão, artilheiro do campeonato, marcou o gol nesse jogo, o segundo do Goiás. O time abriu 2-0, depois o América diminuiu e o Goiás venceu então por 2-1 o Coelho. E para finalizar, Novo Horizontino e Mirassol, ontem lá em Novo Horizonte, né, o clássico do interior do estado de São Paulo, 1-1, gols marcados no primeiro tempo do jogo, tudo igual lá em Novo Horizonte. Muito bem, esses os resultados da 13ª rodada, finalizada ontem à noite.
A classificação atualizada tem o Avaí, líder do campeonato com 23 pontos, e aí o Santos chega na segunda colocação com 22 pontos e 7 vitórias, né? O América também com 22 e o Operário também com 22 fecham o G4, os times que estariam na Série A se o campeonato terminasse hoje. Só que ainda tem muita coisa pela frente, o Goiás já é o quinto com 21 pontos e o rival Vila Nova vem ali também com 21 pontos na sexta colocação. O Sport está em sétimo com 20 pontos, porém o Sport tem um jogo a menos, tá? O Coritiba em oitavo com 19, Ceará em nono com 19 e o Mirassol em décimo também com 19 e o Novo Horizontino em 11º também com 19. Veja que está todo mundo muito junto nessa Série B sensacional, amigo torcedor. Em 12º, o Botafogo com 17 pontos. O Botafogo tem um jogo a menos. Em 13º, a Ponte Preta com 16. Em 14º, o Amazonas com 16. Em 15º, o Paysandu também com 16. Em 16º, olha só a Chape, 3 derrotas seguidas, né? Cai lá para a 16ª colocação com 14 pontos. E aí, abrindo a zona da degola, a gente tem o CRB com 13 pontos, só que o CRB é um time que tem 2 jogos a menos aí no campeonato, devido lá à Copa do Nordeste, né? O time tem 2 jogos a menos. Depois o Brusque em 18º com 12 pontos, e aí o Ituano em penúltimo lugar com 8 pontos e o Guarani na última colocação, apesar do empate com a Ponte Preta, continua lá em último lugar com apenas 6 pontos ganhos a equipe do Bugre de Campinas. Esse então é a classificação geral aí da Série B atualizada. A gente vai mudar aqui para falar que nessa 13ª rodada tivemos 24 gols marcados, 2,4 gols por média de gols aí por partida. No total já foram 278 gols em 128 jogos, média de 2,17 gols por jogo. Os times mandantes marcam aí cerca de 65% dos gols e os visitantes cerca de 35% dos gols. Aqui a gente tem os melhores ataques, os alvinegros Ceará e Santos com 20 gols marcados, em terceiro Goiás com 19, esses os melhores ataques da competição. E olha só, piores ataques, o Botafogo e o Operário. Botafogo e Operário só marcaram 9 gols e o Operário tem uma campanha muito boa na competição, né? Tá lá no G4, mas só marcou 9 gols até agora. Curioso, né? Aqui a gente tem a melhor defesa, também é do Operário, olha só. Apesar de ter o pior ataque, o time leva pouquíssimos gols, tem a melhor defesa do campeonato com apenas 7 gols tomados. Depois vem Avaí e Coritiba com 9 gols tomados. Já o Ituano é de longe a equipe mais vazada da competição, já levou 30 gols nessa rodada, tomou 4, né, do Ceará. Fica numa situação difícil o Ituano, o Guarani é a segunda pior defesa com 22 gols tomados. Bom, a artilharia do campeonato é dele, Marcão do Goiás, marcou mais um gol nessa rodada e chega a 6 gols na competição, e atrás dele vem essa galera aqui, ó, o Wesley Garcia do Paysandu, o Fabinho do América Mineiro, o De La Torre do Mirassol, o Anselmo Ramon do CRB, que também marcou gol, e o Vinícius Paiva do Ituano, todos com 5 gols, esses os principais artilheiros aí da Série B. E agora a gente vai para a próxima rodada, 14ª rodada, que começa na sexta-feira com Ceará e Santos, né? Jogo lá no Nordeste, e também na sexta a gente tem Brusque recebendo a equipe da Ponte Preta. No sábado, a América contra o Operário e o Goiás enfrentando a equipe da Chapecoense. Aí no domingo a gente tem 3 jogos, o Coritiba enfrentando o Paysandu, o Ituano recebendo o Botafogo e também o Guarani pegando a equipe do Sport. Aí na segunda-feira, lá no dia 8,
Avaí contra Novo Horizontino e o Amazonas recebendo o Vila Nova. E essa 14ª rodada termina então na terça-feira, no dia 9, com Mirassol contra CRB. Então é isso, amigo torcedor, tá aí para você tudo o que você queria saber sobre a Série B. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Amanhã a gente fala da Série C, hein? Que termina a rodada hoje com 2 jogos. Já tá quase tudo pronto para amanhã a gente falar da Série C também. E aí na sexta a gente já fala da Série D também. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade, a gente responde. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.